Play BT apresenta Conexões Beach Tênis. Primeira temporada. Os Desbravadores da Areia. Play BT, a gente faz memória. Numa apresentação de gala da Flávia Muniz. Que jogo, que ponto! E nesse momento eu solto o famoso acabou! Vitória de Flávia Muniz e Marília Câmara. Elas são as campeãs do ITF BTC aqui no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. Quis o destino que a carioca Flávia Muniz, Flávia Muralha, Flávia Mata Ponto, gigante nessa grande final. Nossa Senhora! Que ponto incrível dessas quatro atletas que estão jogando o fino do beach tennis. Que qualidade, todos os fundamentos. E eu falo pra vocês, Flávia Muniz trabalhou na paciência, hein? Trabalhou na paciência por várias vezes, estava na dificuldade ali, passando essa bola baixa. O nome do pênalti 7 se chama Flávia Muniz, Marcos Ferreira. Rodado, Muniz acelera, Muniz novamente. Põe pra baixo, ela. Flávia Muniz, meus amigos. Muniz Mata Ponto é o nome dela. Muniz Mata Ponto. E ele vem. Olha essa bola da Flavinha. Meu Deus do céu. Linda bola da Flávia Muniz. Da Dodó. Subiu essa bola da defesa da Flávia Muniz. Bola dentro. Bola boa, linda bola da Flavinha. Fim de papo na quadra central. Flávia Muniz. Comecei a jogar tênis com 6 anos de idade no Fluminense, por conta do meu pai. E não parei até os 13 anos, que aí foi quando os pais separaram. Aí essa mudança de vida aí, com separação, vai para morar na casa do avô, foi bem confusa, aí eu acabei parando de jogar. Aí fiz vôlei também um tempo, mas apesar do vôlei eu não ter uma estatura considerável. E aí voltei para o tênis, depois que as coisas se acalmaram. Fui para os Estados Unidos quando eu tinha 18 anos, 18 anos, para poder estudar inglês e treinar, né? Consegui o patrocínio da Xuxa e do Banco Garantia na época para poder eu conseguir atingir o sonho de jogar um tênis universitário e depois seguir na carreira profissional de tênis. Então eu fui para os Estados Unidos, treinei lá uns 6 meses, passei na prova, consegui a bolsa integral para estudar no Havaí. E aí voltei para o Rio para pegar o visto estudante, arrumar as malas. E aí uma semana antes de ir para morar nos Estados Unidos, no Havaí, eu estava num táxi. Uma linha de pipa enroscou no meu punho, minha mão suava muito, então eu ficava com o cotovelo na janela. Mas não a mão para fora, mas ficava com o cotovelo na janela. Aí uma linha de pipa enroscou no meu punho, puxou meu braço para fora, mas eu não vi. Só senti puxando para fora, quando eu puxei para dentro eu vi que tinha uma linha de pipa enroscada no meu punho. Que aí cortou, tive derrame no braço, levei 20 pontos, quase perdi a mão. E aí eu não pude ir por conta da minha mão machucada, e até a faculdade não me quis, né, machucada. Falou assim, quando você estiver boa, você volta. Aí eu fui convidada por uma família, na época de tenistas, da família Duarte, para dar aula de tênis num clube em Botafogo. bem pequeno, vem dar umas aulinhas aqui para você se distraindo. Aí fui dando aula de tênis sozinha, porque quando você era juvenil você trocava o treinamento por aulas, né, para poder
facilitar o gasto, né? E aí fui dando aula, quando eu vi estava com 100 alunos, aí eu me recuperei em um ano, aí a faculdade falou, você tá boa? Eu falei, tô, vem. Eu falei, agora eu não vou mais, um ano já depois, 100 alunos, aí eu fiquei no Rio dando aula e também, por conta, eu sinto muita fraqueza no punho jogando tênis. Aí eu falei, não dá para competir profissionalmente, aí eu larguei, mas continuei dando aula. Eu aceitei que o meu sonho de carreira de atleta profissional de tênis tinha sido interrompida e passei a viver de professora de tênis. E aí me vivi bem, assim, trabalhava muito, 11 horas por dia durante mais de 10 anos. Trabalhava muito, mas eu conquistei o meu espaço, meu nome na época, né, no tênis. E aí, em 2008, que foi quando o tênis surgiu aqui no Rio, né? Eu ainda dava aula de tênis, obviamente. Recebi um telefonema de Adão Chagas, Paula, Cleidson Lima. Vamos jogar um esporte novo que está chegando aqui, que é com raquete, na praia, aqui na Praia de Ipanema, em frente ao Country Club. Eu falei, vamos. Aí foi num sábado, na época não tinha quase internet, a gente se ligava, né? Aí a gente veio jogar para brincar. E aí o pessoal falava assim, vem dar aula de beach tênis. Eu falei, não vou largar a minha escola, né? Não, a minha rede. E aí em 2010, uma chuva que teve no Rio, que derrubou tudo, uma enchente danada, derrubou a quadra de tênis que eu dava aula, né? Então a chuva foi de manhã, eu estava dando aula, começou a chover, eu fui embora para casa. Aí no dia seguinte eu voltei e o porteiro falou assim, você não vai dar mais aula não. Eu falei, por quê? Porque não tem mais quadra. Eu falei, como é que não tem mais quadra? Vai lá ver. Aí eu subi o clube, que é uma ladeirinha. A quadra estava totalmente 3 metros de areia, de terra, de pedra, parede, holofote, tudo assim. Eu falei, gente, e agora? De 100 alunos para 0, né? Aí eu já jogava o beach tênis, né? Aí o pessoal falava assim, vem de dar aula. Aí eu falei, também, vamos lá, vamos começar e vamos ver o que vai dar. Aí eu descobri um poste, né, ali no Leblon, que eu comecei a dar aula só à noite. Porque como eu dei muitos anos de aula de tênis o dia inteiro, eu falei, não quero dar aula de manhã. Aí eu comecei só dando aula à noite por um bom tempo, até abrir de manhã também, enchi todos os horários da noite, aí abri de manhã também. Eu fiquei 9 anos lá no Leblon, lá no posto 12, e aí por conta das ressacas seguidas lá, eu fui convidada a vir para cá, para Ipanema de novo, em outra área, que é onde a gente está, que é bem maior, então eu pude expandir a escola e hoje é o que é, com 6 quadras super cheias. Eu não gosto de ser igual a ninguém, já começa por aí. Eu gosto de criar fazer tudo de acordo com a minha personalidade e eu acho que eu me dedico muito aos meus alunos, à minha escola, à minha equipe. Desde a época do tênis eu me dedicava muito aos meus alunos, mas eu dava aula sozinha. Aí quando eu tive coragem, e não de dar aula de beach tênis, mas de expandir a escola, de sair de uma quadra para 2, 2 para 3 e até chegar a 6, eu não quis só montar as redes e pronto, acabou. Eu quis proporcionar aos alunos a melhor experiência deles diária, porque eu sei que os alunos, que as pessoas têm as dificuldades, têm o dia a dia corrido do trabalho e tá ali naquele momento rápido para poder não só aprender o beach tênis, mas também se divertir, descontrair, ter o seu relaxamento, né, do dia, né? Então eu invisto muito na escola, sabe? A gente bota tenda, cadeira, 20 cadeiras, guarda-sol em todas as quadras. A gente tem um rapaz que molha todos os dias, que nivela as quadras todos os dias. A iluminação, como é que na praia tem que retirar, ele bota todos os dias e retira. Então é um gasto muito alto, chuveirinho só para eles. Aqui numa arena, obviamente, já tem por si só, mas numa praia não tem. E a gente consegue manter, mas há um custo e tá tudo bem, é um custo alto. Mas tá tudo bem, porque é importante a pessoa falar assim, caramba, hoje foi ótimo, e fica aqui depois da aula jogando, brincando, bebendo. Então acho que o que a gente proporciona é o que vale.
Meu primeiro torneio internacional, né, foi em Aruba 2010. A primeira vez que eu viajei para fora do país jogando beach tênis, mas sempre conciliando a minha carreira de professora, porque é onde eu ganhava dinheiro e até hoje é onde eu ganho dinheiro, que é dando aula. Então, em 2010, a gente foi, eu e Paula Cortez, a gente foi com patrocínio, apoio do Antônio Carlos Lopes, que é o fundador do Ipanema 500, que ele é um querido, ele é um fofo, cara assim, extremamente importante, não só na minha vida, como na história do beach tênis, que se ele não tivesse deixado tudo ali pra gente, investido, a gente de repente não teria crescido da forma que cresceu, né? Então, em 2010 eu fui com a Paula, a gente acabou ganhando. Foi uma experiência assim incrível, quadra lotada, na época já era lotada, óbvio que era um torneio menor. E nossa, assim, foi aí que eu vi, caramba, gostei dessa sensação, não só de ser campeã, mas de jogar um campeonato assim, que eu jogava tênis, era uma coisa mais séria, e aí foi aí que eu deslanchei. Quando eu joguei em 2010, a gente jogou em Palm Beach, né? Que é Eagle Beach, Palm Beach, é colado uma na outra. O torneio era no Holiday Inn, né, o hotel, então eram 7 quadras no máximo. A quadra central estava cheia, mas era pequena, porque é hoje, eram no máximo 4, 5 degraus. E tinha sempre já tinha um bar ali do lado, acho que o perfil de Aruba esse bar do lado da quadra que faz uma diferença, que o pessoal curte bastante. Em 2011, eu não sou muito boa de data, mas em 2011 ou 2012 eu ganhei simples, né? Que eles montaram uma quadra na rua. Tem uma rua principal lá que tem um monte de bar, de lojinha, eles fizeram uma caixa e botaram só uma quadra de simples, que a final masculina foi o Calbucci com o Guia, que eu acho que o Garavini teve que ir embora, aí fizeram um jogo amistoso, e a final com a Maria Butz, que aí eu ganhei dela. Aí eu passei a jogar mais e cada vez mais torneios, né? Aí foi 2013, acho que foi meu auge. Eu ganhei bastante torneio. Eu ganhei Califórnia, ganhei Ilhas Reunião, ganhei Aruba de novo. Aí eu joguei com a italiana Giulia Curzi em Aruba. A gente ganhou da Joana e da Samantha na final de novo. Em Ilhas Reunião também foi muito especial, porque é um torneio muito gostoso, né, de participar. É um torneio grande, mas numa área pequena, por conta da dificuldade do espaço mesmo, né? Então, eu e a Pauline, a francesa, a gente ganhou de uma dupla italiana. E aí, no final do ano, acabei me tornando 4 do mundo. Foi, assim, meu melhor ranking. Foi meu melhor ano, mas eu joguei com parceiras diferentes, né? 2013 e 2014 eu joguei só com parceiras diferentes e foi meu melhor ano. Então, na época, eu até dizia que eu não precisava ter parceira fixa, que eu ia bem. Hoje, obviamente, o esporte evoluiu, então você precisa ter uma parceira fixa, precisa saber o que ela vai fazer. Então, em 2013 eu acabei jogando Califórnia com a Maria Butz e ganhei. Ganhei 2012 e 2013. Aí joguei Ilhas Maurício, Ilhas Reunião com a Pauline. Na Ilhas Reunião a gente foi campeã. Aruba foi com a Giulia Curzi. Alguém comentou que ela estava sem parceira e fez essa ponte. E a gente, vamos jogar? Vamos. Só que era tudo muito frio, né? Não tinha muita proximidade, porque os italianos não falavam muito bem inglês.
e não se misturavam muito. Então eu encontrava a Júlia na quadra. Ela não aquecia comigo, não marcava nada comigo. Ela só falava assim, Flávia, a quadra 10 agora. E aí a gente ia jogar, entendeu? Aí falava pouco de tática, mas uma coisa que eu aprendi muito com ela é não ter medo. E tá tudo bem o erro, sabe? Eu na época, dava muito lobby e ela falava para eu chegar para frente. Chega para frente, chega para frente. Eu falei assim, não vou chegar para frente, eu sou baixa, vou tomar lobby. Ela, chega para frente, deixa elas darem lobby e a gente vê o que a gente faz. E aí foi que eu comecei a tomar coragem, a avançar um pouquinho mais. E depois a gente segurava para pegar o lobby. Então, e pouco papo, nada de ficar sofrendo, nada de ficar reclamando, né? Que brasileiro tem muito isso, a gente sofre muito com a gente, sofre muito com o outro, briga com o parceiro. Nisso eu acho bacana, lógico que tem exceções, mas a gente falava mais o básico e foi indo até a final contra a Joana e Samantha de novo, uma coincidência. E mais uma vez um jogo muito duro, porque elas não desistiam, né? Não entregavam ponto fácil. Quando você achava que elas estavam entregando, principalmente a Joana, aí que ela crescia mais. Eu até penso hoje em dia, como é que eu conseguia viajar tanto eu trabalhava sozinha, sem ter ninguém comigo, né? Então assim, eu tinha que ir para um torneio, eu caçava algum professor, dar aula aqui no meu lugar e dava aula, mas nem sabia como é que o professor dava aula realmente. E foi assim que eu ia viajando. Então eu não ia abrir mão do meu trabalho para passar uma temporada na Itália, mesmo que eu quisesse e eu queria. Então eu ficava uma semana no máximo, e aí eu treinei com a Bonadona, mas não ficava essa temporada aqui. Eu sei que, óbvio, né, Joana, Marcos, Vini, Thales, todas elas ficavam, acho que também era um planejamento delas, dessa temporada lá, mas eu não ficava não. Eu me preparava aqui no Rio, não treinava muito, porque mesmo quando eu dava aula de tênis, depois que eu migrei para dar aula de beach tênis, eu sempre dei muita aula, né? Então eu treinava no horário que dava e com quem podia lançar a bola para mim. Então nessa época quem me ajudou muito foi o Cleidson Lima, foi meu parceiro de mista no início do beach tênis. Ele dava aula no Ipanema 500 final de semana, então ele lançava a bola para mim. Eu ia treinando assim, quem podia me ajudar. Cleidson Lima, depois o Wagner Fidelis, Diego Vidal, até chegar hoje ao Mauro. Mas eu nunca tive um treinamento assim no passado, sério, sério que eu digo, frequente, porque eu tinha que trabalhar e eu queria trabalhar, porque era onde eu ganhava dinheiro, né? A minha família, de certa forma, depende muito de mim. Não sou uma coitada nem nada, de forma alguma, mas eu me sinto nessa responsabilidade de ajudar minha família. Então eu não podia largar as minhas aulas. Vini, Joana, Samantha, eles tinham de repente outro planejamento. O Vini não sei se dava tantas aulas. A Samantha veio para o Rio dando aula de tênis, mas depois parou rápido. Então, mas eu nunca larguei as aulas, nunca larguei minha escola e vou seguir assim. Eu acho que eu tenho habilidade já, eu confio muito na minha mão, desde sempre. Óbvio que hoje o esporte está muito mais físico, né? As meninas estão mais avançadas, né? O posicionamento, o jogo está mais rápido. Mas na época a mão contava muito. Eu joguei com a Samantha várias vezes, né? Minha grande amiga, uma das grandes parceiras que eu tive. Aprendi muito com ela também. A gente jogou juntas por 2 ou 3 vezes por um bom tempo, né? Então a gente teve resultados expressivos, a gente acabou ganhando torres. O ano que é complicado, mas a gente ganhou torres na final da Rafa e da Paty, na semi a gente pegou a Nath Fonte com a Lorena, a primeira rodada, se não me engano, foi Sofia Kelvert de Joana, um vendaval lá, porque lá ventava muito, e a gente conseguiu jogar com o vento. Essa vitória contra a Rafa e Paty foi muito emocionante, porque a gente viu que a gente podia ganhar e jogar contra e ganhar de adversárias difíceis, né? Que a Rafa e a Paty já estavam em ascensão nessa época.
vitória foi muito legal. O Pan-Americano que a gente ganhou em Matinhos, no Paraná também, contra a Marcela Vita e a Vitória Marquezine, que elas eram favoritas. Acho que se fosse apostar 10 pessoas, 10 iam apostar nela. Até quem gosta da gente não ia apostar na gente. E a gente era o azarão. E a gente jogou muito bem. Eu tenho vários pontos dessa final. Nossa, a gente foi impecável. A gente jogou muito bem. Assim, eu tenho muito orgulho do que a gente jogou. Não caiu uma bola do meu lado. Samantha estava... Acho que ela errou um smash o jogo inteiro. Foi uma luta, como sempre é quando eu jogo, mas uma vitória em cima da Marcela Vita e Vitória Marquezine é para anotar, né? É para botar nos anais do beach tênis e da minha história, né? Resiliência, acho que é a palavra, porque eu sempre passei por muitas dificuldades que não eram previstas, não era uma coisa assim que eu vi que ia dar errado, dava errado do nada. Então, na quadra de tênis que eu dei aula, que a quadra desabou, vim dar aula no Leblon, estava bem, são 7 ressacas seguidas, acabou com a quadra, tive que ir para Ipanema. Quando eu jogava também beach tênis, eu passei por muitas dificuldades, até na época no Facebook eu fazia diário de Aruba, diário de ilhas de reunião, e os meus perrengues eram o que mais divertia as pessoas, né? Então, tipo assim, na Rússia, eu joguei com a Maria Butz, não em Moscou, era numa cidade menor, que falaram que era praia. Quando a gente viu lá, era tipo o terreno do Rock in Rio, bem menor, e tinha um canal que falaram que era praia. Começa por aí. E quando a gente chegou no aeroporto, tinha uma equipe que ia receber a gente. Na época ninguém falava inglês, não tinha internet direito, o Thales andava com o computador dele aberto na mão, não tinha celular com internet, né? E uma equipe buscou a gente, mas ninguém falava inglês, ninguém entendia nada, a gente entrou na van. Eu, as 2 francesas, o Arro, indo pro hotel. Só que a gente pegou uma estrada voado, e ele falando russo. De repente ele entrou no matagal, nessa estrada. Eu falei, pronto, vou morrer, acabou minha carreira, acabou minha vida, juro por Deus. Eu fiquei em pânico. E as gêmeas francesas falando em francês também, ninguém entendendo nada. Aí, na época, a ligação era muito cara, a ligação internacional. Eu falei, vou ter que ligar internacional. Peguei meu celular, liguei para Maria Butz, minha parceira, que estava no hotel. E eu falando inglês baixinho. Maria, tô perdida, eu não sei se os caras são da organização, eu vou morrer. E que não sei o que. Ela rindo, mas nervosa também. Flávia, calma, vou tentar descobrir quem é. Foi uma loucura. E a roupa deles era uma roupa qualquer, o cara de chinelo, branquelo. Chegamos no hotel, só que o hotel era no meio da estrada, só tinha um posto de gasolina do lado. No meio do nada. O hotel, o posto de gasolina. E aí quando a gente foi pro torneio era super longe, era quase 1 hora de van. Na hora de pedir água, a minha parceira, porque água em russo é voda, né? Aí ela foi falar voda, o cara entendeu vodka, deu vodka no café da manhã para ela. Minha mala já foi extraviada na Rússia também, numa outra oportunidade. Em Ilhas Maurício, a gente na época chegava muito em cima do torneio, então o torneio começava quinta, eu cheguei a quarta noite. Cheguei quarta noite e minha roupa, cadê minha mala? Tinha sido extraviada, não tinha roupa para usar. E sempre tinha uma festa na abertura do torneio, eu não tinha roupa e eu era uma das poucas mulheres a jogar, e na época eu e a Joana e Samantha a gente não tinha tanta proximidade, a gente era mais separada, então era eu com os meninos, né? E eu jogava com uma francesa, ela ficava com o pessoal dela. E aí eu tive que pegar roupa emprestada do Vini pra usar naquela noite, enrolei o short dele 5 vezes, eu falei, vou ter que jogar assim no dia seguinte, acabou que minha mala chegou. Tem muita história, muita história. Tem uma do Butão, que foi em Ilhas Maurício. O Vini sempre foi muito explosivo, né? E pra mim, se você não lidar bem comigo, eu fico irritada e eu não consigo jogar. E aí nesse torneio o Vini começou a reclamar muito, né? Me orientar muito, mas reclamando. Flávia, isso, eu falei, Vini, pô, para de me perturbar. Você sabe que eu não consigo jogar bem assim, tem que fazer rir, tem que me divertir. Tem que me deixar solta, leve, que eu consigo jogar. Ele, é? Aí vocês vão ter que colocar aí um pi, tá? Tem que colocar. Aí ele, Ninguém falava português. Flavinha, se a gente não ganhar essa final, eu vou comer seu... Aí, quando ele falou isso, eu dei uma gargalhada, mas ele falou alto. Quem tava lá, brasileiro, era o Agulha, o Horácio e o Dudu Coutinho. Então só a gente que riu, mas eu dei uma gargalhada. Ele falou assim, se a gente não ganhar... Aí ele falou isso. Aí pronto, me soltou, aí ele começou a brincar comigo.
E aí, para também distrair, ele começou a falar em francês, Le Bouton, Le Bouton, Flavinha, Le Bouton. E aí, pô, foi ótimo o jogo, ganhamos, entendeu? O torneio. E ele gosta de falar isso, se perguntar para ele. E também ele quis explicar isso para todo mundo, né? Então ele conta para todo mundo essa história. Mas deu certo, a gente acabou ganhando. A Joana, foi 2014, foi o ano mais altos e baixos que eu tive, porque a Joana é uma atleta, sempre foi de nome, de ponta, desde a época do tênis. Eu sentia muita pressão, foi acho que uma das poucas atletas, ou a única atleta que realmente eu sentia pressão de jogar do lado, então eu não dava, apesar de eu querer, eu não conseguia dar o meu melhor. E ela sempre esperava o melhor, todas as parceiras dela, porque para ela, na história dela, não chegar numa final é um resultado ruim, pelo menos, né? Então eu me cobrava muito, ela me cobrava muito e eu não conseguia corresponder. Então eu era campeã, eu perdi em quartas de final, era um resultado muito bom ou era muito ruim. Não estou falando assim, às vezes até eu conseguia jogar bem, mas eu até pedia mais ajuda dela. Mas eu não conseguia ter essa ajuda porque o estilo de jogo dela é um jogo mais que dependia da parceira trabalhar bem um ponto e sobrar ela matar. Mas eu precisava que ela me ajudasse mais e aí a gente não conseguia. Mas eu tenho grandes memórias aí do Pan-Americano, meu primeiro Pan-Americano com ela em 2014. A gente chegou a Torres também, chegou na final e acabamos perdendo, mas é tudo uma experiência, né? Tudo é válido. E foi bom para minha história, claro, óbvio. Momento marcante e ruim meu. Mundial por equipes na Rússia, quando eu fui. O capitão na época, eu era titular. 3 meninas, eu era titular, por conta do meu ranking naquela época. Então a gente saiu daqui do Brasil, eu como titular, no avião foi falado eu como titular. E aí a gente teve a primeira rodada, eu joguei, a gente ganhou 6-4, 6-1 ou 6-1, 6-4, e os meninos ganharam o mesmo placar invertido. E aí a partir da rodada seguinte, assim, ia ter uma reunião sempre antes do jogo para poder definir tática, equipe e tal, as duplas, né? Mas a gente já sabia que a princípio eu seria titular. A gente ganhou o jogo e depois disso não teve mais reunião, era se falado mais nos bastidores e até na véspera à noite não sabia se eu ia jogar ou não e acabou que eu passei a não jogar mais, sem nenhuma explicação, sem nenhum esclarecimento. E aí eu não joguei mais. Acabou que o Brasil foi mal nessa Copa do Mundo, na Mundial por Equipes, se não me engano ficou em 6º. E aí teve uma reunião pós-torneio, que todo mundo foi falar, e na época o capitão e o diretor veio falando, obrigado por vocês terem participado, mas a Flávia isso, Flávia aquilo. Aí começaram a despejar tudo em cima de mim, como se a responsabilidade fosse minha, a culpa fosse minha.
pelo mau resultado do Brasil. E aí eu comecei a chorar, e eu falei assim, eu tenho culpa? Lógico que é uma equipe, mas por que eu tenho a culpa, né? Aí foi legal que o Vini me defendeu na época, a Samantha também me defendeu. Não, gente, a Flávia ganhou o jogo dela. Eu ganhei meu jogo. Ah, mas o resultado, o placar não foi bom. Eu falei, mas 6-4, 6-1, não ganharam 6-1, 6-4. É uma estreia, é difícil, é nervosismo, mas a gente ganhou. E tudo bem, o outro jogo queria que era contra as francesas, que só devolviam bola, podia botar então a Samantha porque atacava mais, eu entendia. Se for por isso, eu entendo. Mas aí depois a gente tinha que pegar a Rússia, que as meninas atacavam mais, então era importante alguém que defendesse e não me botaram. Então, não me colocaram num jogo que era contra duplas que defendiam e nem contra um jogo que duplas que atacavam. E não falaram nada e depois me culparam pela derrota. A equipe era Joana, Samantha, eu, Marcos, Thales e Vini. E acho que todo mundo tem uma parcela de culpa. E ainda falou que eu não apoiei a equipe. Eu tenho enxaqueca, eu estava com muita dor de cabeça, eu não conseguia gritar porque doía. Mas eu peguei uma garrafinha, botei pedra e areia, fiquei chacoalhando, não sei o quê. Do meu jeito, mas eu fiquei, de certa forma, sim, ali apoiando, não conseguia gritar. E ainda falaram que eu também não apoiei a equipe. Isso aí foi muito impactante para mim na época, foi muito decepcionante. Para mim, essas acusações que, para mim, não fizeram sentido nenhum. E alguns atletas me apoiaram, me entenderam e falaram, não, Flávia, tá tudo bem, você não tem culpa de nada. Mas foi pesado. Foi o peso da culpa de uma eliminação, de um mau resultado em mim. Se eu tivesse jogado tudo e perdesse tudo, não, ok, mas foi ruim. A gente, né, o pessoal das antigas, eu falo que é beach tênis raiz, né? E eu não me arrependo e não lamento por ter começado essa história, né? Começado o beach tênis. Qualquer esporte, existe os percussores, né? E eu fui uma das, que é um orgulho para mim. O que eu lamento só é que eu não vou colher os frutos como uma atleta profissional. Eu estou colhendo como uma head coach de uma escola, estou jogando ainda em alto nível, mas não lá no topo como eu já estive no passado. Então, tudo bem, faz parte. Eu não comecei a jogar beach tênis com 12 anos, talvez, que a Vitória Marquezine estava falando ontem. Eu comecei com 30, mas a culpa não é minha. Com 30 anos, foi quando eu tinha 30 anos que o beach tênis chegou aqui em 2008. Então, faz parte, é o processo. E o meu sonho seria jogar uma Olimpíada? Óbvio que sim, mas é óbvio que eu não vou poder. E tá tudo bem, eu aceito isso, né? Hoje, o que o pessoal enfrenta e vive e reclama, né? Eu entendo o que eles exigem, mas a gente que é das antigas, a gente dá uma risada, não esnobando, mas dá uma risada que é muito pouco do que a gente viveu. A gente não tinha acompanhamento, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha, às vezes, material. Hoje o pessoal reclama da bola, reclama do hotel, reclama disso, reclama daquilo, mas é tão pouco
Mas sim, obviamente o esporte precisa evoluir, precisa se profissionalizar, a gente precisa ter mais jovens jogando, né? E a gente se mantendo jogando ainda, foi o que você mesma fala toda vez que você me vê. Não para de jogar, não para de jogar, a gente precisa de você, precisa do Vini, precisa da Joana, precisa da Samantha. A gente entende isso, mas cansa, não digo fisicamente, mentalmente. No meu caso, mentalmente, cansa muito. É muito difícil para mim mentalmente hoje. Eu já estou com 45 anos, né? Eu vou fazer 46 daqui a pouco e eu tenho que buscar as motivações para continuar em quadra, né? No treinamento. Eu treino de 11 a 1, no sol aqui no Rio de Janeiro, no verão de 40 graus. Eu falo, gente, o que eu estou fazendo aqui? Mas aí eu jogo um torneio, jogo bem. Me dá um prazer, é uma realização pessoal, mas os objetivos são outros. Eu quero estar, gostaria de estar entre as melhores do mundo, gostaria, mas eu tenho noção das coisas e isso até impossibilita de certas meninas jogarem comigo, porque a Flávia joga bem mais a idade dela. A Flávia defende bem mais a idade dela, entendeu? Então isso já é um limitador para os outros, que eu acho que é. Para mim, sim e não. Mas estou jogando aí, vamos ver até onde eu vou aguentar, não fisicamente. Óbvio que eu estou mais lenta do que antes, não é que eu estou mais lenta, o jogo está mais rápido do que antes, mas o mental que eu acho que eu aprendi, que o mental é fundamental no esporte. A minha volta pós-pandemia em competições, a gente vai ficando mais velha, né? Então já tinha passado dos 40 anos. E aí a cabeça vai mudando aos poucos, né? Eu até ano passado, no primeiro semestre do ano passado, eu mesmo não jogando o torneio, esse torneio eu tinha condições de chegar, eu posso enfrentar tais adversárias. Então eu tinha saindo essa motivação bem forte. Eu sempre estou chegando ali, né? Faço um jogo bom, faço um jogo divertido. Fui semifinalista do BT 200 com a Samantha em Garopaba ano passado. Ganhei o BT 100 aqui com a Marília ano passado também. Então ganhei um BT 50 com a Ju Martins em Juiz de Fora e vou indo, né? Então assim, óbvio que quando a gente tem uma carreira de sucesso desde o início, se para pensar, falando de mim, né? Meu primeiro torneio fora eu já fui campeã de Aruba, né? Hoje são 75 mil dólares, na época eram 10 mil dólares, mas era o máximo na época. Então era um torneio grande para a época. A gente tem um orgulho, é prazeroso a gente ganhar alguma coisa, né? Não estou falando que se eu não ganhar mais nada é por isso que eu vou parar de jogar, não é isso, né? Eu vou parar de jogar quando realmente o meu mental não aguentar mais. E isso daqui a pouco está chegando, não tem jeito. Não posso também ficar até os 60 anos de idade jogando. Não tem inveja? Não tenho nenhuma. E eu tenho um orgulho, uma satisfação de dizer e sentir assim, eu já ganhei Aruba 2 vezes. Seria maravilhoso ganhar de novo? Seria. Mas não dá mais. A não ser que eu tenha uma parceira muito forte. E tá, assim, sonho eu já tenho, mas já concretizei, né? E tá tudo bem. Hoje tá tudo bem, sabe? Tá tudo certo. Flavinha tá aqui conosco, vai voltar aí voando baixo, né?